Olá pessoal, tudo bem? Quero passar aqui para agradecer o joinha, as inscrições, né? E que vocês possam dar mais joinha aí nos meus vídeos, indicar esse vídeo aí para mais pessoas, tá certo? Porque o objetivo dos vídeos que eu faço é trazer conhecimentos de grande relevância aí para a nossa sociedade, para o nosso povo, enfim, para todos aí que gostam de pesquisar, de se informar, né? Eu, por exemplo, eu gosto de buscar informação, né? Então eu faço os vídeos aí com o maior carinho, não faço para ganhar like, nem inscrição na plataforma do YouTube, não é esse o meu objetivo, mas a gente precisa, né? Todos os criadores de vídeo, né, que fazem live, precisa do joinha, das inscrições para que o vídeo chegue até outras pessoas, né? Senão o grupo aí que cuida do YouTube, aí, né, o pessoal do YouTube, eles não indicam esses vídeos se não tiver uma grande parte de pessoas aí que gosta, que dá um joinha, que quando você dá o joinha, você está mostrando para o grupo lá do YouTube que você gostou do vídeo, né? E isso dá a entender para eles que pode ser indicado para outras pessoas, tá certo? E de outro lado também, isso é bom porque tem assuntos que a gente aborda aqui na plataforma do YouTube, no meu canal, por exemplo, que dentro das igrejas, dentro de algum outro lugar, você não acha esses assuntos, né? Porque tem pessoas que eles não têm vontade nenhuma que a outras pessoas fiquem sabendo daquilo que é verdadeiro, né? Para eles, tanto faz como tanto fez, né? Por exemplo, o sistema religioso, dentro das igrejas, você não vê mais assunto de extrema importância, como, por exemplo, se tratando da fé, da salvação, né? Daquelas informações que antigamente, você sabe o que eu estou falando, as pessoas que é mais antigo aí até sabem o que eu estou falando também. Quando você ia numa igreja, você via informações sobre o reino de Deus, sobre a vida celestial, sobre a divindade do Pai Celeste. Você ouvia falar tanta coisa, você saía da igreja emocionado, alegre, com aquela fé, né, com aquela esperança, aquela expectativa, né? Então hoje você entra dentro das igrejas, né, isso aí está de forma quase que generalizada já, e você só vê assunto falando sobre dinheiro, falando sobre coisas que, né, não tem sentido nenhum para a vida cristã, para nada. Essa é a verdade, tá? Quem sabe ele é um pingueleiro, então é isso aí que eu estou tentando abrir o olho aí de muitas pessoas. Tá? Então aqui o meu canal ele tem esse objetivo de trazer conhecimento, né, entendimentos, não para fazer média para ninguém, mas é isso, porque quando eu entrei na fé, eu entrei com sinceridade, não fui atrás de mulher, atrás de carro, atrás de casa, atrás de nada, não fui atrás de dinheiro, tá? Fui tocado com uma alegria sobrenatural que moveu o meu coração para seguir a fé em Deus, não em religião, nem em igreja, nem em pastor, nem em nada, em placa de igreja, nada, tá? Então hoje eu cheguei nesse entendimento, nessa compreensão, graças a Deus, né? Porque Ele me guiou, me livrando de todo o labirinto religioso aí por onde eu passei, tá? Deus colocou portas aí para me sair de dentro desses labirintos. Então hoje com essa plataforma do YouTube aí, dando todo, né, essa autonomia para a gente chegar, expressar, né, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente teve o conhecimento, isso é uma coisa extraordinária, tá bom? Então quem chegar dentro das redes sociais, se deparar com esses vídeos, não só o meu, mas como tem milhares de vídeos aí, né, que traz aí conhecimento, traz sabedoria, vão ser felizes, tá certo? Porque dentro das igrejas, que é o sistema religioso aí, eles vão arrancar o seu dinheiro, vão só tirar a sua grana, só falar de coisas financeiras, te induzindo para o erro, tá certo? Então o que acontece? Para cortar, né, porque esse assunto aí vai longe, estou mexendo nessa área aí, eu vou arrancar a máscara de muita gente aí, e muitas pessoas vão ficar até decepcionadas, tá? Não comigo, mas com o que vai saber. Tá? Então como eu tenho outros vídeos para fazer, né, e tem já vídeo meu aí também, circulando aí pela plataforma do YouTube, né? Só você acessar o meu canal e você vai ver. Eu falo sobre o primeiro amor, né?
Sobre o amor, quer dizer, no primeiro volume, no segundo eu dou continuidade, no terceiro, e assim vai, né? Eu falando sobre o amor, o amor ágape, o amor verdadeiro, né? Que é muito importante você saber disso. Quem gosta de buscar conhecimento é só acessar aí o canal e você vai lá pegar meus vídeos lá falando sobre o amor, né? Tem outros vídeos aí também falando sobre o assunto de Paulo, enfim, vários vídeos. É só ter paciência, porque eu não sou uma pessoa rápida para falar, eu gosto de falar por etapa, né, para poder trazer um raciocínio, né, para a pessoa entender, né? Então tem pessoa que fala com aquela rapidez, aquela sai atropelando tudo, eles até conseguem, mas outros já falam mais lento e assim tem que ter paciência, não é verdade? Então se você gosta de conhecimento, gosta da verdade, tenha paciência, ouve direitinho até o fim para que você seja alimentado, ou seja, os olhos do seu entendimento venham se abrir, né? Porque quando você busca conhecimento com alguém que entende as coisas, o seu entendimento também ele fica aguçado para entender aquilo que é certo, né? Então, se você buscar em fontes erradas, você vai aprender tudo errado, vai ficar preso dentro do engano e infelizmente tem muitas pessoas morrendo dentro do engano porque não conseguiu sair de dentro do labirinto, não é verdade? Então tem um versículo bíblico que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é até um versículo aí que o presidente aí, o Bolsonaro usa, né, tem usado aí para poder fazer os seus argumentos, né, trazer algum entendimento para alguém. O que acontece? Eu achei aí, eu vim falando em alguns vídeos também sobre o conflito religioso, né, ou seja, o conflito das religiões, né? E em conflito religioso, eu fiz uma pesquisa aí na plataforma do YouTube, né? E eu não vi, pelo menos até onde eu pesquisei, eu não vi falando o que eu vou falar agora, né? Sobre o conflito religioso. Então segura aí com calma, que você vai aprender. Se você não sabia, você vai ficar sabendo aí como é que se deu essa forma aí de conflito, né? Como é que surgiu, como é que foi que tudo aconteceu, tá certo? Então eu queria abordar com vocês sobre o primeiro conflito religioso, aonde foi que ele aconteceu, né? Porque eu vejo falar de conflito religioso aí entre uma nação e outra, entre uma denominação e outra, porque conflito religioso tem em todo lugar, né? Até dentro da sua casa, dentro da casa das pessoas, tem conflito entre o marido e a mulher, entre o filho, os pais, e assim vai, não é verdade? Então, como a gente está se tratando de um conflito religioso, a gente vai focar mais sobre religião, sobre fé, sobre Deus, sobre tudo. Então, o primeiro conflito que teve foi lá no céu, né? No céu não é esse onde tem o sol, as estrelas, os planetas. O céu aonde Deus habita, né? Então a gente pode considerar que o céu onde Deus habita é um céu espiritual. Ninguém vê nada, é tudo espiritual. O primeiro conflito deu lá como? Com quem? Quem foi que causou o primeiro conflito, né? A Bíblia fala ali, não vou falar capítulos, né? Alguns eu não vou falar capítulos porque eu não lembro, mas vou dar mais ou menos livro onde está escrito esses assuntos que eu vou estar abordando. Por exemplo, no livro de Isaías, esse capítulo eu lembro que é o 14, acho que o versículo 11, vocês podem meditar lá, fala que revela ali como que se deu aí a queda, ou seja, o primeiro conflito religioso no céu, né? Ali a história vai falar que um anjo, né, ele foi criado um anjo aí, chamava Lucifer, né? O nome dele é revelado nas teologias aí, nos estudos bíblicos aí, eles revelam esses nomes aí, era Lucifer, né, tal. Então a gente sabe que era um ser, né, que era comparado aí uma estrela, né, tinha a simbologia de uma estrela de luz, e também fala em Apocalipse, né, também fala que ele, como fala, houve batalha no céu, não é verdade? Então, quer dizer, todos esses livros, né, todas essas referências aí,
Ela está dando a entender o quê? Que existia um conflito lá no céu, um primeiro conflito, certo? Que se deu através de um anjo que foi criado pelo próprio Deus. Então o primeiro conflito, ele não é na terra aqui, do Islã contra o cristianismo contra o judaísmo, não. O primeiro conflito religioso foi lá no céu. Tá? Então estou dando essas passagens aí, mais ou menos, que é para vocês estudar ou buscar lá conhecimento lá, que vocês vão ver que está escrito nas páginas da Bíblia. Tá? Tanto no livro de Isaías, como também lá em Apocalipse. Aí você pegando as referências, né? Se você souber estudar a Bíblia ali, você pega as referências, você vai ver em outros livros aí mais informação que vai deixar você ciente sobre esse primeiro conflito que foi lá no céu, não foi na terra, certo? Segundo conflito, a consequência desse primeiro conflito, que foi com o anjo que foi criado, a consequência disso foi porque ele foi lançado fora das dimensões do céu onde Deus habita, certo? Então ele foi lançado de lá. Isso aí você também acha essas informações lá em Apocalipse, onde fala que houve batalha lá no céu, né? Que o Miguel e seus anjos expulsou, né? E esse anjo que foi expulsado do céu, ele trouxe com ele a terça parte dos anjos, né? Lá fala estrela, em Apocalipse, mas se você pegar a simbologia das estrelas, né? As figuras, a parte figurada, você vai ver que na própria Bíblia tá caindo sobre o que é anjo, né? Não é estrela, não é as estrelas que existem aí. Elas são uma figura, né? Que figura um anjo, por exemplo. Tá bom? Então é mais ou menos isso aí. E outra, por dica de passagem, para você não se embolar aí, eu vou estar até fazendo um vídeo aí, se vocês der um like, escrever aí, ou fazer um comentário pedindo, né? Se vocês gostarem do vídeo, eu posso trazer aí como que é a forma correta de estudar a Bíblia, né? Já deixando a dica aí que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, entende? Então eu vou trazer essas informações, explicando aí em vídeo mesmo, com a Bíblia na mão, como é que você consegue fazer um estudo com ela mesmo. Você não precisa ir para uma sala de teologia, você não precisa de livros para interpretar a Bíblia. A regra da Bíblia é o seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tá? Então, se você souber usar a Bíblia, certo? Fazer os estudos com ela mesma, você não precisa ir para teologia nem nada, porque você indo para uma sala de teologia, você corre o risco de ser enganado pelos professores, porque eles costumam colocar as concepções, né? Quer dizer, os entendimentos da cabeça deles, em cima daquele texto que ele está ensinando. E isso aí faz acontecer o quê? Corromper o bom entendimento, o verdadeiro entendimento, que a Bíblia, você lendo ela, você ia aprender melhor, certo? Então, você pega essas referências que eu estou dando aí de Apocalipse, Isaías, você vai viajar dentro da Bíblia em outros livros com grandes informações, você vai viajar ali trazendo vários conhecimentos e entendimentos, né, referente a esse conflito religioso que aconteceu lá no céu. Por que é conflito religioso? Deus tem a ver com religião? Não. Fala porque assim, o conflito religioso é como se uma pessoa, por exemplo, crê em alguma coisa, o outro não acredita e não quer aceitar. Quer dizer, um não aceita o outro. Então você não aceita a fé do outro, a crença do outro. Então vira um conflito. Então lá no céu, esse anjo, ele passou a não concordar mais com os desígnios de Deus, do Criador, segundo a informação da Bíblia, que dá a entender é isso. Tá? Estou falando da minha mente que eu penso, do meu coração, eu sonhei, não. Eu estou dizendo uma coisa que está informada dentro da Bíblia. Certo? É uma história bíblica que traz esse conhecimento de que o anjo não concordou com os desígnios de Deus, né? Ou seja, a doutrina de Deus, a fé que Deus queria que ele tivesse. Ele abandonou e deu quebra-pau lá, então virou conflito. Isso é um conflito. Então vai. Primeiro conflito foi lá no céu. Segundo conflito foi aonde? Aí foi aqui na terra. Com quem? Adão e Eva. Adão e Eva, né, foi plantado uma árvore da ciência do bem e do mal. E Deus falou para eles não comer. E eles desobedeceram, assim como Lúcifer fez lá no céu. Também desobedeceram e comeram do fruto que Deus havia falado para não comer.
Então, quer dizer, eles conflitaram contra Deus ali. Houve um conflito, né? Religioso também, porque a crença de Deus, ou seja, né, os desígnios de Deus, ele tentou mudar, o homem tentou mudar quando eles desobedeceram. Tá? Então, se você, quem sabe, lê um pinga-letra, houve um conflito ali. Depois teve um outro conflito, ali já que já vem, né, aí já vem umas vertentes, né, do primeiro conflito, do segundo, e já são vertentes, já que foi nascendo como uma árvore que produz raízes, né, e vai se espalhando. Então Caim também, ele teve um conflito religioso ali contra Deus, né? Porque quando o Abel foi oferecer o sacrifício para Deus, né, o Caim também veio oferecer, só que Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o de Abel, quer dizer, houve um conflito ali. Inclusive você vai ler lá, isso está na passagem do livro de Gênesis. Tanto o conflito de Adão e Eva como o de Caim está na passagem de Gênesis, tá bom? É só começar a ler ali que você vai ver. Então o que acontece? Caim não concordou com Deus e foi lá e depois ainda matou o irmão dele. Quer dizer, houve um conflito, quer dizer, houve uma resistência, ele não concordou. Então isso chama conflito religioso. E foi por causa de crença mesmo, porque a forma correta que Deus queria era a forma como Abel estava procedendo para com Deus ali no seu sacrifício. Tá? Então você vai lá ver, você vai ver que tipo de sacrifício era, que tipo de coisa era que era oferecido lá para Deus, que Deus se agradava. Então, no decorrer da história, você vai ver outros conflitos. Mais na frente, né, fala no Gênesis capítulo 6, esse eu lembro o capítulo, que houve uma corrupção do gênero humano, certo? Corrupção do gênero humano, onde a humanidade se corrompeu e aborreceu o coração de Deus, a corrupção que eles faziam. Aí você vai ter que ler ali para saber o que é que eles faziam, né? Que tipo de pecado, conduta eles estavam tendo que trouxe uma ira, despertou a ira no coração de Deus. Lá nos textos dos evangelhos, numa passagem, Jesus ele cita e ele revela até mais ou menos ali, você vai entender através do que Jesus fala, do que estava acontecendo lá na época de Noé, no capítulo 6 de Gênesis, tá? Porque ele até fala ali, ele fala sobre, né, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem, né? Quer dizer, aí ele começa a dar esse entendimento que estava havendo uma corrupção, né, total sobre adultério, prostituição, enfim. Você começa a entender quando você faz o que eu disse aí. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Tá? Você pega uma referência de um versículo, você vai viajar em outro versículo, em outro texto, em outro livro, que vai abrir mais claro, né? Vai trazer mais luz, mais entendimento daquele assunto que você estava lendo naquele livro ou naquele texto, certo? Então é um caminho aí que eu estou dando que é para você ir despertando aí, não ficar na mão de pastor, de papa, de padre na igreja, porque eles não estão nem aí com você não. Tá? Não vai perder tempo para ficar te explicando, detalhinho, bababá. Eles querem mais arrancar a grana da pessoa ou enganar a pessoa com crendices religiosas aí, através de feitiçaria, de ídolos e tudo mais, e não querem saber de fazer você entender a vontade do Pai, do Criador Celestial. Tá? Então, falando mais ou menos rápido aí, porque o tempo passa e o vídeo fica longo, né? Eu vou tentar abordar aqui esses conflitos para você entender. Se você perdeu alguma coisa, você pega o vídeo do começo e vai tentando somar aí, ajuntando aí para você entender onde foi o primeiro conflito. Consequência do primeiro conflito, foi expulso, né? Do segundo conflito também, que foi com Adão e Eva, a consequência, foi expulso do Jardim do Éden. A de Caim, a consequência, que seria uma terceira consequência, foi expulso também, pode ver lá. As consequências, e houve morte, né? Quer dizer, o homem não ia morrer por causa da desobediência, desse conflito, acaba morrendo até os dias de hoje. A mulher parece que não ia ter dor para dar luz. Até o dia de hoje ela dá luz com dores, né? Está lá no Gênesis também. Então, depois veio o conflito religioso, né? Em capítulo 6 de Gênesis, né? Que Deus não concordou com a conduta da humanidade, e também a humanidade também não concordava com a conduta que Deus queria, então houve um conflito. Pode ver que isso tudo é conflito religioso.
Aí houve a destruição lá, né, com o dilúvio, e vocês sabem disso aí da história. Isso até nas escolas, desde criança a gente aprende. Não precisa ficar batendo aqui. Foi a consequência disso, né, do conflito. A humanidade morreu afogada, né? Só tirou o Noé e os filhos dele, que um total de 8 pessoas que se salvaram, porque acharam graça diante de Deus, porque eram pessoas justas, pessoas que eram tementes, né? Não se envolvia com corrupção, tá certo? Então, aí, se você trazer mais além, vai vir a época de Abraão, né? Filho de Tera, ou Terá. Ele era pai de Abraão, esse homem, né? E Abraão nasceu numa cidade ali de Padã Aram, né? Se não me falha a memória. E essa cidade, segundo a história bíblica, é uma cidade idólatra, né? Ele, inclusive, o pai de Abraão tinha um ofício lá de fazer estatueta, fabricar ídolos, né? Você entra aí nessa história aí, em Padã Aram, e no livro de Gênesis também, já na passagem com Abraão, certo? Passa Noé e na frente entra a história de Abraão, você vai ver que aquela cidade estava praticando feitiçaria, criando ídolos, né? Se prostrando ou adorando outros ídolos, a não ser Deus, né? Então houve também um conflito ali. Deus aparece para Abraão, fala com Abraão para ele sair do meio daquela parentela ali, né? Para uma terra que Deus ia mostrar para ele. Porque Abraão teve o encontro com o verdadeiro Deus. Aquela cidade estava, ele tinha encontrado com um Deus falso, um Deus fabricado pelo próprio homem. Como até os dias de hoje isso acontece. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Então houve um conflito ali também. Então Abraão, qual foi a consequência? Abraão teve que sair da cidade dele, né, da onde ele foi criado lá, para o deserto, viajou pelos desertos até chegar na terra que Deus prometeu para eles. Que hoje nós sabemos que é Israel, né? Jerusalém, Israel. Então, passado essa fase de Abraão, Deus fez uma promessa, né, para ele que ele ia ser pai de um filho, que a mulher dele era estéril. Deus cumpriu a promessa, veio Isaac. Isaac gerou Jacó, gerou outros filhos, e assim foi, aí cresceu, né? Foi crescendo, 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 e Jacó saiu com todo o seu povo ali, os filhos dele, que foram 12 filhos, né? Levou as suas mulheres também, e desceu para a terra do Egito, porque havia fome lá nessa época em toda a terra, e só tinha comida lá no Egito, né? Pelo incrível que pareça, uma terra de idólatras, de gente pagão que adorava outros deuses, estava cheio de comida lá e a terra toda sofrendo. Bom, tinha um propósito, né, de Deus nessa passagem aí, segundo a Bíblia. Jacó desceu para o Egito, e lá dentro, quem governou abaixo da mão de Faraó foi um filho de Jacó, chamava José, entende? E esse José, ele se tornou governador do Egito. Aí Israel, né, o povo de José, a família de José, que era da família de Abraão, teve todo o aparato ali do rei Faraó, né, viveram como rico naquela época lá, sem sofrer dano nenhum, até que o rei morreu, né? Aí passou-se os anos, aí o José morreu também, aí veio outros faraós, aí acabou bagunçando tudo. O Israel cresceu, ficou uma multidão de gente lá dentro, crescendo, 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 e acabou que os outros faraós que veio escravizou, né, o povo de Israel. Está lá na história também, já ali também na passagem de Gênesis também, tá bom? Vem caminhando ali que você vai vendo, depois vai entrar outros livros, né? Mas ali você vai vendo todo o desfecho dessa história e os conflitos. Então houve um conflito ali, né? O povo de Israel dentro do Egito. A consequência deles ter virado escravo foi porque eles não aderiram, né, aos costumes do Egito e ficaram vivendo ali como escravos, tá certo? A consequência foi essa. Então houve um conflito ali entre os egípcios e os judeus. Até chegado aí, passado mais de 400 anos, não me falha a memória, Deus aparece para Moisés, né, no Monte Horebe, depois de um conflito que ele teve também lá dentro do Egito, ele fugiu, né, e ele foi pastorear lá no Monte Horebe, e Deus apareceu para ele e se revelou que ele era o Deus de Abraão, tá? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E foi lá para tirar o povo do Egito, então vem dando todo esse desfecho, tá? Só que o moral dessa live aqui, desse vídeo, desse conhecimento, é fazer você entender
os conflitos, né, que teve, né, no decorrer da história, tá? Sendo que hoje a gente vê falar de conflito dentro das igrejas, dentro da religião, dentro disso, daquilo outro, mas parece que ninguém comenta que o primeiro conflito aconteceu lá no céu, um lugar que é de paz, um lugar né, onde Deus habita, tá? Então começou tudo lá, não foi aqui na terra. Depois veio, né, veio Adão e Eva e tal, então você vem trazendo aí, se você esqueceu, você puxa o vídeo de volta e vai fazendo uma análise para você não esquecer dos conflitos e suas consequências, tá? Que tá bem fácil aí para você entender. Eu estou falando um pouco rápido para não ficar muito extenso o vídeo, tá bom? Eu não gosto de falar assim, eu gosto de falar calmo, tá? Mas vai tempo, aí tem que ter paciência. Então o que acontece? Aí a gente trouxe o conflito e suas consequências até o povo do Egito com o povo judeu, o povo de Deus, que já era grande ali dentro, já era um povo inúmero, né? Já era bastante gente lá, já estava virando aquela nação que Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação, né? Saiu de dentro do Egito, aí ele teve outros conflitos, né? Porque quando Deus libertou o povo do Egito, aí eles saíram pelo deserto, só que aí eles viviam em tendas, né? Eles viviam debaixo de cabana no deserto quente, sem água, às vezes sem comida, até porque por isso que Deus fez cair o pão do céu, né? Depois encontraram água para beber, estava amarga, aí Moisés tocou lá e Deus mandou ele tocar na água, a água ficou doce, né? Então Deus vem cuidando do povo de Israel dentro de toda essa parte crítica aí que eles atravessaram. Só que depois de um certo tempo, eles começaram também a encontrar com outras nações, né? Que adoravam outros ídolos, outros deuses, como os filisteus, por exemplo, né? Os amorreus, e aí você vai pôr os jebuseus, várias nações, vários povos que eram pagãos, que tinham idolatria, que adoravam outros ídolos, então eles acabaram tendo um conflito ali pelo meio do deserto, né? Eles tinham que entrar na terra prometida, ali na terra de Israel, que é hoje, que Deus prometeu, tinha gigante, tinha filisteu, tinha saduceu, tinha tudo que é gente de tudo que é lado, né? Então eles tiveram conflito, porque Israel foi chamado por Deus para levar a lei de Deus, as informações, né, da vontade do Pai Divino, para outras nações. Então, só que as outras nações não concordavam. Eles cometiam atrocidade, queimavam criança. É só pegar a história que você vai ver. Tinha país lá, tinha povo que queimava criança para um deus chamado Moloque, né? Tinha um deus chamado Baal que eles adoravam, que era deus desse povo. Então, enfim, né? Veio esse conflito, ele veio se estendendo, mas sendo que o começo dele foi lá em cima, lá no céu, e veio pela terra, andando pela terra até os dias de hoje, né? Então eu vou fazer um outro vídeo aí sobre conflitos ainda, tá? Vou dar sequência nessas informações, mas eu vou falar de 3 potências religiosas, e vou falar dos conflitos e suas consequências, tá bom? Então, se você gostou aí das informações que eu estou passando, dá um joinha, se inscreve aí, indica esse vídeo aí para alguém, tá? Eu sei que é meio cansativo, né? Às vezes a pessoa está cansado, mas se você gosta das informações bíblicas, das coisas, né, concernente a Deus, a fé, né? Se você achou interessante, escreve aí alguma coisa, né? Faz algum comentário. Se você pedir algum capítulo, alguma passagem que eu não consegui informar agora no vídeo, você deixa escrito aí que eu vou, né, meditar lá e trazer direitinho, eu passo para vocês aí também. Fica tudo transparente, tá? O objetivo aqui não é falar o que eu penso, o que eu acho, não. Você pode ver que tudo que eu citei está dentro da Bíblia, tá? Eu não ando falando, eu penso que é assim, que tinha um anjo com 2, 3 asas lá no céu, não. Eu estou informando o que ela está passando. Se tiver mentira aí, tiver alguma contradição, algum equívoco, não é da minha cabeça, é do que está escrito na palavra, certo? Que tem pessoa que fala que a Bíblia é cheia de equívoco, né? Cheia de erros, cheia de tudo. Uma hora eu vou estar abordando esse assunto aí com vocês, mas o assunto é o que tem que falar o que está lá. Você não pode fugir do que está lá, certo? Inclusive tem um versículo que fala, ó, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não, né? Passar disso é procedência maligna. Então tem que ser falado pelos pastores o assunto que está na Bíblia, e não o que está na mente deles, essas ideias que eles inventam aí e tudo mais,
tá? Que eu já abordei em outros vídeos meus, porque fica uma coisa sem lógica, né? As pessoas informar aquilo que ele pensa, tem que ser aquilo que está escrito, certo? Então, desculpa aí pelo o tempo que passou aí, mas eu agradeço aí, até outro vídeo aí que a gente vai estar conversando aí, tá bom? Boa noite para todos.